Boa noite. Neste momento vamos procurar falar um pouco com você sobre Páscoa. O que seria Páscoa? Qual a diferença da Páscoa que fala, é dita e bem assim, aberta em seus pontos principais dentro da palavra de Deus, e essa Páscoa que a mídia faz a propaganda, onde existe o ovo de Páscoa, o coelho, não é? O ovo de chocolate, as comidas. Qual será a diferença? Para que nós possamos entender melhor, nós precisamos nos aprofundar um pouco na palavra de Deus. A começar do Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, onde Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Bem, primeiro, para que nós possamos entender o que é Páscoa, nós precisamos nos aprofundar nas Escrituras. Porque Páscoa é Cristo. E as Escrituras é que falam de Cristo. As Escrituras é que testificam dele, segundo o próprio Cristo. Paulo em Romanos, capítulo 10, verso 4, diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, a lei, o Pentateuco, ele aponta para Cristo, ele se cumpre em Cristo, para que aquele que crê pela fé seja justificado em Cristo. Mas vamos adiante. Para que possamos mais ainda começar a pesquisar sobre essa Páscoa, é importante que nós leiamos Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14. Quando Deus diz a Abrão, Abrão porque o nome dele não tinha sido mudado por Deus ainda para Abraão. Ele diz o seguinte: saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Vocês vão servir nessa terra que não é tua, ou lá vocês vão ser afligidos por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois vocês vão sair de lá com grande fazenda. Presta atenção. Lá no livro de Gênesis, né, é mais ou menos a semente plantada do motivo dessa Páscoa. O povo de Deus seria escravizado pelo Egito, moído, muitos morreriam, mas presta atenção nisso aqui. A partir do livro de Êxodo agora, o povo já escravizado pelo Egito, pelos egípcios, veja só o que está escrito em Êxodo 2, 23 a 25, para que você comece a entender que Páscoa não é coelhinho, não é beijinho, não é aperto de mão, não é paz do Senhor, não é jantar em família. Páscoa é algo bem maior. Diz o texto de Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25, que decorridos muitos dias morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob, ou seja, debaixo da servidão, e por causa dessa servidão, o povo de Israel, os filhos de Israel, clamaram. Clamor significa gritaram. E o seu clamor, o seu grito, subiu até Deus. Diz ainda o texto que, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Preste atenção. Só nesse texto nós vemos pontos importantes de Deus para com os seus. Primeiro, Deus ouve o teu clamor. O teu clamor, o teu grito de dor chega até Deus. 2. Deus ouve também o teu gemido.
Gemido já é algo que você não tem força para gritar. Você já geme. Deus ouve o teu gemido. Lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus é um Deus que lembra da aliança que ele fez contigo através de Cristo Jesus. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aquela condição miserável de exploração que o povo de Israel vinha sendo submetido. De repente é a tua condição hoje. Eu quero dizer para você que Deus está atento a essa tua condição. E quem sabe, aí você vai provar qual é a verdadeira Páscoa, que não é chocolate nem é coelho. Diz a palavra de Deus que Deus providenciou um libertador. O nome é Moisés, ou Moshe. Mas Moisés diz a Deus: Deus, quando eu for a Faraó, quem eu vou dizer que me enviou? Deus diz: diga a ele que eu sou, te enviou. Ora, amados, o nome de Deus é Eu Sou. E esse Eu Sou que estava com Moisés, com certeza é o Eu Sou que está contigo esta noite, aí, né? Contigo, instando, assistindo essa pequena reflexão. Eu vou começar apenas a falar para você do que está escrito aqui a partir do livro de Êxodo, capítulo 1. Veja bem o que está aqui. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, e se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades de celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que tirania os faziam servir. Ora, amado, vamos pular um pouco aqui para a 10ª praga, para que você entenda. Você já viu que a situação do povo era caótica. Agora você vai entender a semente embrionária da Páscoa e vai ver que beleza e que profundidade. Quão lindo é esse nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Veja bem, a 10ª praga, Deus manda um recado para o povo hebreu. Ele diz: olha, meu povo, cerca de meia-noite passarei pelo Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva que está junto a Amor, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Preste atenção. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre egípcios e israelitas. Deus faz distinção, amado, porque o povo de Deus é povo de Deus. Preste atenção nisso aqui. Nos 3 primeiros séculos, a paixão, morte e ressurreição de Cristo eram comemoradas em conjunto com a Páscoa. A tradição apostólica nos conta que
Aqueles que estavam para ser batizados jejuavam na sexta-feira e no sábado, e então começavam uma vigília que durava toda a noite de sábado para o domingo. Ao cantar do galo na hora da ressurreição, na manhã da Páscoa, ou seja, hoje, eram batizados sob as águas e com Cristo se levantavam como que dentre os mortos. Nos dias de hoje, que precedem a semana chamada Santa, há um desvirtuamento de verdadeiro sentido pascal. A mídia busca inculcar um sentido comercial e de falsa paz entre os homens, onde o verdadeiro cordeiro pascal é substituído por um coelhinho e ainda por cima um falso coelhinho de chocolate. É a tendência humana sempre humanizar as coisas celestiais, banalizando o que verdadeiramente o Deus Criador tem para o homem através do Cristo ressurreto. Dessa forma, amados, busquemos na palavra de Deus subsídios que possam nortear todo aquele que tem sua vida nas mãos de Cristo. Sua vida está nas mãos de Cristo? Começaremos a preleção fazendo uma pergunta a você que nos ouve nesta noite. O que é Páscoa para você? O que é Páscoa para você? Com certeza ouviremos as mais diferentes respostas, umas mais espiritualizadas, outras mais comuns nos padrões do conhecimento humano, outras mais midiáticas, outras mais bíblicas. Ora, amado, quando da instituição da Páscoa por Yahvé, cujo registro encontra-se no livro do Êxodo, a partir do capítulo 12, de 1 a 28, vamos encontrar o significado bíblico real e literal nos versículos 26 e 27 desse capítulo 12. Veja bem, nós vamos encontrar aí o significado bíblico real, verdadeiro e literal. E fora este, não existe outro. Diz lá o texto: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Ou seja, quando você estiver diante de uma pergunta, seja de quem for, vem cá, que rito é esse da Páscoa? Não vá dizer que é o coelhinho, não vá dizer que é o momento de amor, de abraço, não vá dizer que é o momento de jantar em família. Não. A resposta é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Páscoa do Senhor é sacrifício do próprio Cristo, que passou por cima das casas do filho de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Preste atenção, amado. Como disse o pastor Givaldo numa das suas pregações sobre a Páscoa, ele disse: Páscoa é momento de morte, mas também é momento de vida. É momento de vida para aquele e para aquela que está debaixo da égide do Senhor. Você está debaixo da égide do Senhor, a Páscoa está passando. Então o povo se inclinou e adorou. Páscoa é momento de adoração. Inclinar significa se humilhar diante do Senhor e o adorar pelo sacrifício que ele fez. E aí você começa a ver, ora, até então eu não sabia que a Páscoa era isso. Preste atenção. A partir daí, amados, buscando traduzir à luz da palavra o significado verdadeiro da Páscoa, bem como o que este rito traz, bem como significado para nós que somos Israel de Deus, vamos analisar o primeiro ponto importante que a Páscoa nos faz lembrar. Ela nos vai lembrar que o Senhor nos libertou da opressão do Egito. Ora, em Êxodo capítulo 1, versos 9 a 14, vemos que o autor cita palavras com que o rei do Egito
oprimia o povo de Israel. Diz ainda que puseram capatazes para os afligirem com suas cargas. Diz ainda o texto que usaram de tirania, ou seja, os servos do faraó usaram para com tirania, ou seja, violência e opressão para com os filhos de Israel, além de fazê-los amargar a vida com dura servidão. Páscoa não é chocolate. Páscoa não é coelho. Páscoa não é um abracinho. Páscoa é o sacrifício de Cristo para livrar você do pecado. Ora, o que um fato histórico e real na vida dos filhos de Israel não difere praticamente em nada para a situação daqueles que vivem a desobediência para com Deus nos dias atuais. São pessoas oprimidas pela vida, sem esperança, além de ter grande parte dessa opressão advinda do mundo espiritual maligno. Uma vida, amado, fora das veredas antigas traçadas pelo Criador para os seus, é estar debaixo da influência do maligno e de seus servos, que são anjos decaídos. Por si só, o homem não consegue sair das garras do pecado, não consegue sair do império das trevas, não consegue o homem ter uma vida de luz por seu esforço próprio. Não é dando sopa, não é alimentando o miserável, não é acabando com pobreza que você vai conseguir algo com Deus. É você estando debaixo da égide do Senhor, entendendo o que Ele fez por você. Mas toda boa obra você faz por reflexo desse entendimento. Vemos também no livro de Êxodo, amado, que Faraó faz o que está a seu alcance no mundo real e espiritual para não libertar os filhos de Israel. No mundo real, ele prometia libertar e não cumpria. Mas no mundo espiritual, os seus magos faziam os mesmos prodígios que Moisés fazia. Ora, contextualizando, trazendo para os dias de hoje, fica claro que o diabo fará mais que Faraó para manter o homem no pecado, bem como buscar todo aquele que não está firme na vida e na fé em Cristo Jesus. Por isso, amados, a Bíblia já nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, como um leão que ruge buscando alguém para devorar. Veja bem, e a solução para que o diabo não te pegue? A Bíblia diz que resistir firmes na fé. Mas vale uma parte. Derredor é algo mais que o redor. Ora, por que o diabo está ao derredor? Porque quem tem que estar ao teu redor é o anjo do Senhor. Amém? Mas neste quadro, meio que desolador, vivido pelos filhos de Israel, veremos ao passar nossos olhos pelos escritos de Êxodo que o Deus Criador não é um Deus omisso. É um Deus bem atento ao que acontece com o seu povo. Seu povo, porque, mesmo que momentaneamente fora da égide do Senhor, o texto diz o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. É desejo do Senhor tirar você do Egito, um Egito espiritual que tipifica o mundo do pecado, o mundo da opressão, o mundo do sofrimento, e trazer você para uma terra que emana leite e mel. Outra particularidade primordial da Páscoa. Páscoa é providência divina para a libertação do seu povo, do povo de Deus, do Israel de Deus. Diz o texto que Deus viu a aflição do seu povo. Vale relembrar as palavras do rei Davi no Salmo 51:17, quando Davi escreve:
Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Páscoa é a ação inicial de Deus que visa a libertação do seu povo. Por quê, amados? A ação inicial de Deus. Porque a libertação do homem se dá no seu dia a dia, através do seu reconhecimento como pecador e eterno dependente de Deus. Ora, no texto de Êxodo, capítulo 3, versos 7 e 8, vemos um Deus que age também em diversas áreas. Presta atenção. Viu a aflição dos filhos de Israel, com certeza ele vê a tua aflição. Ele ouviu o clamor dos filhos de Israel, também ouvirá o teu clamor. Ele conheceu o sofrimento dos filhos de Israel, ele também conhece o teu sofrimento e o meu sofrimento. Por isso, amados, porque Deus viu a tua aflição, porque clamaste e o teu clamor foi ouvido nos céus, porque o teu sofrimento condoeu o coração do Pai, ele desceu. E diz o texto, você pode estar se perguntando, como, pastor? Deus Criador pode ter sofrido o sofrimento dos filhos de Israel? Isaías nos explica, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Por acaso os filhos de Israel não sentiram na pele o desprezo e a rejeição através dos seus opressores? Não souberam o que era padecer na escravidão? Mas, igreja, ouvinte, Deus desceu para livrar os filhos de Israel através de Moisés. Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido através do Cristo encarnado, morto e ressurreto, e que vive eternamente, e que hoje é o domingo da ressurreição, é o domingo de Páscoa, o domingo que Jesus ressuscitou. A Páscoa também vem apresentar para você o Cordeiro de Deus. Ainda buscando a melhor compreensão do verdadeiro significado da Páscoa, vemos o próprio Deus instrui a Moisés uma ação que prefigurava o que viria a acontecer anos mais tarde. Veja bem, ele diz, Moisés, manda o povo escolher um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano sem defeito. Deus não quer crente defeituoso. Vemos que as coisas de Deus são perfeitas como ele é perfeito. Dessa instrução há algo muito interessante. E é justamente que o sangue dos cordeiros ou cabritos deveriam ser aspergidos, salpicados sobre as ombreiras e as vergas da porta, ou seja, sobre os portais das casas dos filhos de Israel. O sangue do cordeiro devia ser aspergido ou salpicado. Preste atenção. Qual a implicação desse sangue sobre os portais da tua casa ou das casas dos filhos de Israel? A própria palavra explica em Êxodo capítulo 12, verso 13, que diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Ou seja, quando Deus vier exercer a sua justiça, quando ele olhar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas do povo de Israel, o anjo da morte vai passar por cima. Presta atenção. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, ele está dizendo, amado, que hoje, quando Deus exerce a sua justiça, ele não olha se é José, Luiz, Fátima, Pedro. Ele olha uma vida que tem sobre ela aspergido o sangue de Cristo. E aí ele passa por cima, porque ele diz, esse é meu. Amém? Daí vemos esse texto como um texto messiânico. Certa feita, João Batista estava do outro lado do Jordão batizando, quando no dia seguinte viu a Jesus. Aquela cena. Lá vem Jesus.
que vinha caminhando em sua direção. E aí ele aponta para Jesus e com certeza para as pessoas que estavam ali e diz: olha, minha gente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que interessante. No livro de Êxodo, Deus manda matar um cordeiro, imolar um cordeiro ou um cabrito e pegar seu sangue, aspergir sobre as portas. Isso apontava para Cristo. E agora João Batista diz: olha, Cristo é o Cordeiro, não é um. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o sangue desse Cordeiro na tua vida que faz diferença. É ele que é a verdadeira Páscoa. De novo, não é coelho e nem é chocolate. Mas a instituição da Páscoa, ainda no livro de Êxodo, mostra algo muito profundo. Que Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus. O profeta Isaías escreve: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando deu ele a sua alma como oferta pelo pecado. Veja Jesus, esse Cordeiro deu a sua alma como oferta pelo pecado. Ele então verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora, amado, trazendo isso para o nosso dia, contextualizando o rito da Páscoa. Que rito é esse? Vamos ver. Trazendo esse rito para os nossos dias, quando indagados o que verdadeiramente é Páscoa, você agora pode dizer: é Deus encarnado em prol da salvação do homem que estava morto em seus delitos e pecados. É o sangue de Cristo como sinal de sua presença em nossa vida, nos purificando de todos os nossos pecados. No Egito, os filhos de Israel foram oprimidos e Deus usou a Moisés como libertador. Agora assim diz Jesus para você que nos ouve: e do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Páscoa é vida eterna em Cristo Jesus. Não é ovo, não é coelho. Páscoa é o sacrifício vicário suficiente de Cristo para libertar de vez o homem das garras de Satanás. Assim como na época de Moisés, alguém picado por uma serpente para a morte olhava para a serpente de bronze erguida numa vara e não morria, todo aquele que for picado pela serpente do pecado, que está fadado também à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas você que foi picado pelo veneno do pecado, se apropriar da mensagem do Cristo cravado na cruz, mas que um dia ressuscitou e vive e reina eternamente, você será salvo para a vida eterna. Finalmente, amados, Páscoa não é chocolate, como te disse, não é troca de presentes, não é simplesmente assistirmos a melodramas da paixão de Cristo em Nova Jerusalém, não é aquela Páscoa comercial apregoada pela mídia. Páscoa é vida, morte e ressurreição de um Deus que nos amou primeiro, dando-nos seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.